A Redenção dos Animais, de D. M. Penton. Uma verdade rara e surpreendente da Escritura pode levantar grandes dificuldades em nossas mentes, mas ela sempre soluciona maiores dificuldades e não apenas as produz. Tal é o problema do mundo animal com sua solução bíblica. John Stuart Mill, prevendo dolorosamente o gnosticismo que surgirá no fim, disse: os fatos do universo sugerem não apenas a ideia de um Criador beneficente e sábio, como aquele demiurgo, criador e organizador do mundo diferente de Deus, lidando com um material obstinado sobre o qual ele não alcançou domínio completo. Essa é uma solução blasfema para um problema muito real que imperativamente precisa de solução. A saber, as frequentes agonias não merecidas e inevitáveis da criação animal. Um problema que tem como sua solução, sejam quais forem as dificuldades ligadas a essa solução, uma das declarações mais preciosas em todo o livro de Deus. A saber, a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, verso 21. A criatura. Antes de tudo, é de importância vital observar que Paulo cuidadosamente faz distinção em toda essa passagem entre a criação ou criatura e a humanidade redimida. Romanos 8:19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, o mundo inteiro, menos o homem, a criação animal e vegetal, aguarda o advento, quando os filhos de Deus aparecerão com Cristo. Paulo, num capítulo anterior, descreve os animais como a criação ou criatura. Os homens, ele diz, depois de fazer imagens do homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis, adoraram a criatura e não ao Criador, conforme Romanos 1, verso 23. Nas palavras de Dean Alford, a criação é todo esse mundo menos o homem. Toda a natureza animada e inanimada distinta da humanidade. É assim antes criação do que criatura, porque inclui o mundo vegetal. A maldição. Agora se levanta o grande fato moral fundamental sobre o qual a ação de Deus é baseada. O verso de Romanos diz: pois. Ou seja, essa é a razão por que Deus age dessa forma. E continua: a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, à aflição, doença, morte, quando a maldição caiu sobre ela. E ainda diz: não por sua própria vontade, ou seja, não conscientemente, nem voluntariamente, como aconteceu com Adão e Eva. A serpente e todos os outros animais nela estavam envolvidos na queda, porém sem culpa. E o verso ainda continua: mas por meio daquele que a sujeitou na
esperança. Isso porque no mesmo fôlego com o qual ele amaldiçoou a serpente, o Altíssimo revelou a semente da mulher. Salomão associa brilhantemente o homem e as feras na queda. Ele diz em Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 20: Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. E da mesma forma como a boca de uma serpente, moralmente inconsciente, foi usada por Satanás, assim também a criação animal, pelo menos em seções, inocentemente caiu sobre o domínio do inferno. Como está escrito: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, conforme Lucas, capítulo 10, verso 19. Pecado. Agora, a remoção vindoura da maldição envolve, em sentido contrário, uma revelação muito surpreendente. A dificuldade é enunciada pelo poeta William Blake, que diz: Aquele que fez o cordeiro, fez também o tigre? Uma fotografia do futuro responde: Pois no reino milenar do Senhor Jesus sobre essa terra amaldiçoada, os animais são assim descritos, conforme aparece em Isaías 11, verso 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitará com o menino. O bezerro, o leão novo e o animal cevado estarão juntos, e uma criança os conduzirá. A conclusão é esmagadora. A ferocidade dos animais selvagens, tal como o cúmulo do horror dos cristãos rasgados em pedaços pelos leões no Coliseu, visto que essa ferocidade é totalmente removida com a suspensão da maldição no milênio, deve ter sido imposto pela queda que provocou a maldição. É isso que devemos esperar. A queda caiu primeiro sobre os animais e depois sobre o solo. E se, portanto, como diz Gálatas 3, verso 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós, a maldição deve ser totalmente revogada onde quer que ela tenha caído, até mesmo no mundo vegetal. Nosso Senhor, coroado com espinhos, foi coroado com a maldição, e por isso ele destruiu os espinhos quando sofreu a pena da maldição. E é exatamente isso que nós constatamos. Porque em lugar do espinheiro, diz Isaías 55, verso 13, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Quer dizer, nenhuma maldição cairá novamente, seja sobre a velha terra ou a nova. Nem todas as serpentes são venenosas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 111 espécies diferentes, mas apenas 17 são venenosas. É particularmente uma prova linda da suspensão da maldição no reino que, como diz a profecia, a criança de peito brincará na toca da áspide e a desmamada enfiará sua mão na toca do basilisco, conforme pode ser visto em Isaías, capítulo 11, verso 8. Desse modo, a serpente é admitida na redenção. Apenas com essa modificação,
que uma das cláusulas da maldição da serpente, ou seja, isso é com certeza como um lembrete terrível do pecado e das suas consequências, é revertida no milênio. Pois, de acordo com Isaías 65, verso 25, o pó será a comida da serpente. Livramento. Desse modo, nós defrontamos o livramento de toda a criação. Como o professor J.R. Thompson se expressa muito bem ao dizer: se a natureza se tornou sem o seu consentimento a ilustração dolorosa da verdade moral e espiritual, então nós podemos esperar que um governante justo como Deus conceda a compensação à natureza e permita que ela participe da gloriosa liberdade dos seus filhos. Por isso Paulo disse: a criação foi sujeita à vaidade, ou seja, ela caiu e atraiu sobre si escravidão espiritual e física. Mas ele continua: não por sua vontade. Ou seja, a serpente não acolheu voluntariamente a Satanás, nem a terra enfadou o homem com espinhos e abrolhos por sua própria decisão, mas Deus colocou sobre eles o encargo na esperança. Ou seja, a esperança com Deus é uma certeza. E o verso continua: de que a própria criação também. Isso quer dizer que não apenas os homens. E continuando: será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isto é, a inconsciência que levou a criação animal a participar da maldição é a mesma inconsciência, como acontece com as crianças, que faz com que elas participem da redenção do Calvário. Isso, entretanto, exclui toda a humanidade do termo criação, aqui mencionada, porque todos os pecados da humanidade são de sua própria vontade, quer dizer, conscientes e voluntários, aceitando o Calvário para sua redenção. A criação animal e vegetal, pelo contrário, é salva inconscientemente, assim como ela caiu. Ressurreição. Agora nós contemplamos a natureza radical da redenção. Pois o verso continua em Romanos 8. A própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Se o termo a escravidão da corrupção fosse apenas a tendência para corromper, e assim somente os animais sobre os quais aquele dia raia são feitos imortais, o problema moral continuaria sem solução, e as gerações de animais que sofreram as piores angústias sofreram-nas para nada. Pelo contrário, como a frase indica, é a escravidão da sepultura. O termo a escravidão é o cadáver, e o termo a liberdade é o corpo imortal que sai da sepultura. Por isso, a redenção do Calvário, do mesmo modo que ela cobre todos os homens, redime também todos os animais. Não apenas os animais vivos, mas os que morreram também. Como diz o Sr. Gouveia, a escravidão da corrupção é a prisão perpétua que o cadáver sofre. É a mão de ferro da morte que o prende com força que não diminui. De acordo com Mateus 10, 20, nenhum pardal cairá em terra sem o vosso Pai. Tradução literal do grego. E aquele que enche a pequena sepultura também a esvaziará. A arca. É surpreendente como essa preciosa verdade
não foi mais compreendida considerando o fato de ela ter sido incrustada num tipo simplesmente gigantesco. Está ali em 1 Pedro 3, verso 20, que diz: a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas através da água, que é também segundo uma verdadeira semelhança, ou seja, isto é, um tipo exato e intencional. E o versículo continua: agora vos salva, a saber, o batismo. Quer dizer, a arca é uma figura da salvação, e os animais estão na arca. O paralelo é maravilhoso. Noé, o carpinteiro, constrói a arca, uma figura da salvação construída pelo carpinteiro de Nazaré. Da humanidade, apenas os que entram nela voluntariamente são salvos. Mas a salvação também cobre os representantes de toda a criação animal, que entram não de sua própria vontade, como o termo em Romanos, mas sob as compulsões graciosas de Jeová e Noé, isto é, de Deus e do seu Cristo. O dilúvio é o derramamento da ira, simbolizado pela imersão de afogamento do batismo. E não somente todos os que estão na arca passam por ele em segurança, mas entram no novo mundo, e Jeová entra numa aliança não somente com Noé, mas com cada fera da terra, conforme Gênesis 9:10, e assim incluindo também a serpente. Pois o texto de Gênesis 9, verso 15 diz: a aliança que está entre vocês e eu e todas as criaturas viventes de toda a carne. Não antes de passarem os 6 séculos de Noé, simbolizando os 6 milênios culminando na inundação da ira, referida em Daniel 9:26, todo o dilúvio da ira desaparece da terra no 7º milênio ou milênio sabático, referido em Hebreus 4, verso 9. Gênesis 8, verso 13 diz: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, ou seja, assim é o dia da ressurreição, o dia 17 de Nissan, quando a arca repousou sobre o monte Ararat. Dor de parto anual. Assim, tudo o que estamos experimentando e observando são as dores de parto antes do nascimento do novo mundo. Pois assim diz o versículo em Romanos 8: pois sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto igualmente até agora. Essa é uma figura extraordinariamente iluminadora. A terra, contendo os mortos, os corpos nas sepulturas e suas almas no Hades, sofre as dores de parto, assim como o próprio Senhor foi o primogênito dos mortos, assim as dores de parto aumentam quando o nascimento se aproxima. E da grande tribulação, nosso Senhor diz, em Mateus 24, verso 8, isso é o princípio das dores de parto. Joel descreveu a crise intensificada culminando na grande tribulação. Ele diz: o dia do Senhor está próximo, e com a destruição do Todo-Poderoso ela virá. Como os animais gemem, os rebanhos de gado ficam perplexos, porque não têm pasto. Sim, os rebanhos de ovelhas ficam desolados. Ó Senhor, a Ti eu clamo, pois o fogo devorou os meus pastos do deserto, e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Sim, os animais do campo palpitam por Ti, pois os ribeiros de água secaram,
e o fogo devorou os pastos do deserto, conforme Joel capítulo 1, verso 15. Assim, num momento, nasce um novo mundo, como diz Isaías, em Isaías 26, verso 17. Como a mulher grávida, assim temos nós sido diante de ti, ó Senhor. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque a terra expelirá os mortos. O nascimento é aqui completado. O novo mundo restaurado. Esse novo mundo não é um novo céu e nova terra, de Apocalipse 21, verso 1, mas este mundo amaldiçoado, restaurado depois do juízo do grande trono branco, quando o mar, morte e Hades entregarão todo o restante dos mortos, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 13. A última visão é uma confirmação final. Deus sempre teve diante dele a criação que ele pretende redimir, na pessoa dos 4 seres viventes, criaturas viventes e não símbolos. Estão ali para sempre diante do trono. Apocalipse capítulo 4, verso 7 diz: A primeira criatura era como um leão, a segunda como um bezerro, a terceira tinha o rosto de homem, e a quarta era como uma águia voando. É a criação animal, incluindo o homem, mantidos para sempre diante da face de Deus. Com certeza, isso é conclusivo. E então tudo finaliza com o coro de aleluia da criação. Apocalipse capítulo 5, verso 13 e 14 diz: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes disseram: Amém. Apêndice: o destino da criatura. Bispo Ellicott. Irineu e os pais gregos estavam certos quando deram ao termo criação, citado em Romanos 8:21, a sua aplicação mais ampla, e que ele se refere à criação inteira, animada e inanimada, que mantém qualquer grau de relação com o homem. Assim também pensam Tulloch, Huckert, Olshausen, Fritz DeWitt, Philip Meyer, Alford, cujas opiniões são muito idênticas. Parece que a igreja primitiva também interpretou essa passagem amplamente de acordo com esse ponto de vista, segundo D. M. Penton. Nas palavras consoladoras, o ponto de importância real e surpreendente é o elo final que liga o homem com o mundo material, principalmente com relação ao tempo. Com o pecado do homem, veio a maldição que caiu sobre a terra. Espinhos e abrolhos começaram a germinar no mesmo dia que Adão pecou. Confusão e discórdia tiveram início em meio às tendências das coisas criadas. Assim, a ardente expectativa da criatura aguarda não um futuro duvidoso ou imaginário, por um momento de libertação mal definido ou incerto. A criatura, como o Espírito de Deus aqui declara de modo infalível, aguarda uma época não menos segura e certa do que aquela da manifestação dos filhos de Deus. Eu posso entender a ruína da minha própria alma. Eu sou forçado a reconhecer as suas cobiças mortais. Eu posso sentir as suas paixões que destroem.
Eu posso identificar a lenta corrosão dos maus hábitos, os movimentos convulsivos do pecado, de pecados repentinos. Eu posso identificar tudo isso em mim e nos outros. Mas as criaturas inocentes da mão de Deus, o que elas fizeram? Esses animais que servem às minhas necessidades e morrem sem identificação, de onde veio o estranho acúmulo de sofrimentos deles? Esse mundo vegetal amplamente espalhado que contribui para a minha alimentação, que produz bálsamo para minhas feridas, de onde vem o frequente bloqueio do seu desenvolvimento e restrição do seu crescimento, a sujeição palpável a algo mais do que deteriorável, a escravidão a algo pior do que decadência. No primeiro dia de sua criação, o homem é associado indissoluvelmente com a natureza. Ele deve ter domínio não apenas sobre tudo que vive, mas ele deve subjugar e tornar sua a terra que ele pisa. Quando ele cai, a terra se torna amaldiçoada. Quando o dilúvio arrasa sua raça, os animais inocentes perecem com ela. Quando a aliança é feita com uma única família sobrevivente, as criaturas sobreviventes são incluídas particularmente em suas provisões. As aves e o gado, cada criatura viva de toda a carne, participa da bênção da clemência divina. Por isso é impossível duvidar que quando a restituição do homem acontece, a restituição da terra e dos seus ocupantes se seguirá imediatamente. O dia da perdição do ímpio, como diz o apóstolo em 2 Pedro 3,7, libertará as últimas chamas purificadoras, assim como outro apóstolo aqui representa toda a criação aguardando sua redenção final e glorificação dos eleitos de Deus. Por isso, todos os animais sofrem nas mãos dos homens. Tudo que eles sofrem uns dos outros, todas as suas exibições de crueldade brutal, suas aversões inveteradas e hostilidades naturais, também tudo que a natureza sofre das mãos do homem, a vegetação envenenada ao redor das cidades povoadas, as campinas incendiadas, as florestas devastadas, tudo o que ela sofre da selvageria e rudeza dos alimentos. Tudo visa a aumentar aquele poderoso clamor de sofrimento e dores de parto que soa constantemente nos ouvidos de Deus. Tudo serve para inspirar o profundo anseio pela hora quando a visão apocalíptica do apóstolo se tornará uma realidade poderosa e viva. Não temamos dizer que a eficácia do sangue do nosso Senhor e Mestre é ilimitada em suas aplicações, que esse sangue não conhece limites nem no espaço nem no tempo, e que os resultados de sua expiação por nós, em medidas e níveis diferentes, se estendem a todas as coisas. Que o perfume daquela oferta de cheiro suave inunde cada pátio e cada câmara do templo universal de Deus.